Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta, esse é o canal Torá Beanus, um canal de Torá dedicado a todos os descendentes dos judeus forçados que desejam conhecer a Torá de uma forma, vamos falar assim, um pouco diferente do que tem visto nas outras religiões, né, exceto do judaísmo, claro. Nós estamos estudando a Parashá de Kitetse, no ano 5782, que é Deuteronômio 21, a partir do versículo 10 até o final do capítulo 25. E a Haftará de Kitetse, Isaías 54, de 1 a 10. Que a gente possa abrir nossos corações nessa hora, entender a grandiosidade dos mandamentos de Deus para nós e como que isso torna a nossa vida melhor e a vida de quem está do nosso lado e longe também muito melhor. Deuteronômio 21, versículo 10. Quando saíres à guerra contra teus inimigos e os entregar ao Eterno teu Deus em tuas mãos, e deles levares cativos, e vires entre os cativos uma mulher formosa e desejares e a tomares por ti para mulher, então entrarás para dentro da tua casa, ela raspará a sua cabeça e deixará crescer suas unhas, e tirará o vestido do seu cativeiro de sobre ela e ficará em tua casa, e chorará seu pai e sua mãe um mês. Depois estarás com ela, desposá-la-ás, e será para ti por mulher. Se não a quiseres, a deixarás ir livre em liberdade. Não a venderás por dinheiro e não te servirás dela, porque a afligiste. Quando o homem tiver duas mulheres, uma amada e outra que o aborrece, e ambas lhe derem filhos, a amada e aborrecida, e for o filho primogênito que aborrece, no dia que fizer herdar seus filhos, aquilo que possuir não poderá dar de direito de primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da aborrecida. O primogênito, porém, ao primogênito, o filho da aborrecida, reconhecerá para dar-lhes 2 porções de tudo que possuir, porque ele é o princípio do seu vigor. A ele pertence o direito da primogenitura. Bom, nós estamos aqui há 3.300 anos atrás. Nós estamos numa época em que as guerras, as leis de guerras eram muito severas e eram de acordo com cada povo. Mas qualquer pessoa que fosse escrava de guerra, ou seja, tomado como despojo de guerra nas outras nações, ela praticamente era um objeto de valor, mas um objeto que o seu proprietário fazia o que quisesse com ela. Depois da Torá, muitas nações começaram a transformar isso, principalmente os gregos. A Torá traz o entendimento do valor do ser humano. Você vê, há uma guerra, o soldado vai, mata todo mundo, tem toda aquela situação. Há uma mulher, normalmente, ela é estrupada, né, porque é o que acontece nas guerras, toda aquela temperatura, né, de adrenalina, de ira, de coisas sempre muito relacionado a isso. E aqui fala, se esse soldado, se essa pessoa visse uma mulher que para ele é formosa, levasse para casa, agora ela passa a ser uma integrante do povo de Israel. Né, uma conquista. O que nas outras nações era um objeto de uso, não. Essa mulher passa a ser agora uma integrante do povo de Israel. E ela vai ter o tempo para chorar a sua casa, ou seja, a sua vida passada de 30 dias. Depois, essa pessoa tem que desposar essa mulher. Ou seja, dá para ela todos os direitos de uma esposa nascida em Israel. E da mesma forma, se ele não a quiser ficar com ela, ele vai deixá-la ir livre, não vai vender, não vai fazer nada. Ela se torna uma pessoa livre, uma integrante do povo. E depois o senhor fala sobre a questão da bigamia. Né? Ou seja, se a bigamia era usada, os direitos das mulheres, sendo amadas ou não, eram o mesmo, principalmente a questão do filho delas. Então, o senhor coloca aqui ele vai corrigindo os erros da sociedade paulatinamente, né, até chegarmos onde nós deveríamos estar. Porque o que ele está mostrando aqui é a instabilidade daqueles que só pensam em si. Ou seja, as pessoas hoje se juntam e não permanecem, não perduram seus relacionamentos porque elas só pensam em si, não pensam na outra.
Então o Senhor traz aqui na Torá uma preocupação tanto com a mulher que foi tomada de guerra, que é despojo de guerra, quanto na mulher que talvez você tenha casado com ela por uma questão, sei lá, de negócio, com o pai ou qualquer coisa assim, e que ele não gostava dela de verdade. Né? Foi uma imposição dos pais, a gente não sabe falar. Mas a honra que essa mulher deve ter é a mesma, como se ela fosse amada. Então não é uma questão de sentimento. É uma questão de honra, de cumprir o voto. Ou seja, de cumprir o juramento que foi feito na Ketubá, ou seja, no contrato de casamento. Então o Senhor coloca isso para os dias de hoje. Como que as pessoas casam e descasam, né, se juntam e se separam de uma forma que chega a ser esdrúxula. Porque simplesmente tem uma necessidade egoísta e egoística, momentânea, e depois não quero mais. E você pode ver, quanto mais baixa é o nível social dessas pessoas, eu estou falando de moral, não estou falando de valor numérico, financeiro e econômico, eu estou falando de valor moral, mais isso acontece. Você vê isso no meio artístico, a troca de parceiros, de coisas, porque as pessoas vão se perdendo nos seus valores. E isso vai contaminando a sociedade. Nós falamos na paraxá passada, no início, que isso é o início dos mandamentos. O Senhor demorou, em todo o livro de Deuteronômio, você tem 34 capítulos, só no 12º capítulo que ele começa a falar quais são esses mandamentos. O primeiro mandamento que fala é para poder limpar o terreno, limpar a terra onde você vai, para que as feitiçarias que lá ocorriam, as idolatrias e as loucuras cerimoniais que lá ocorriam não venham a contaminar o povo. Depois fala na forma de adorar e da forma de se purificar e purificar em sua volta. Então, na verdade, nós temos uma necessidade de purificação interna e externa, física mesmo, em volta da gente, para que nós possamos entender as outras pessoas, para que nós possamos enxergar as outras pessoas e não olhar só para dentro de nós. Né? Como diz lá em Provérbios, quem acha mulher, acha um tesouro e encontrou a bênção do Eterno. Ou seja, aquele que acha, que estava procurando. Né? E depois tem em Eclesiastes, eu acho a mulher, ou seja, eu. Né? Então, quando você procura algo que é externo a você, por isso que você tem que limpar o que está em volta, você começa a entender o que está do lado de fora e não pensa só em si mesmo. Por isso que ele trouxe várias coisas na paraxá passada sobre a questão da estrutura de adoração a Deus, na forma como você tem que se alimentar, como você tem que se purificar, e aqui vai continuar falando isso, e depois falando da necessidade das festas, ou seja, desde o sábado, da Lua Nova até a Pessa, Shavuot e Sukkot, e aí dentro ainda o Rosh Hashanah, que nós vamos viver daqui a alguns dias, Yom Kippur, que são pontos espirituais, momentos espirituais muito elevados no decorrer cronológico da nossa vida, que a gente tem que estar ligado. Isso foi como que apagado, como que limpado da mente das pessoas, não sei se para não se conectar ou pela pura ignorância. Mas que essa ignorância levou a fazer as pessoas se afastarem daquilo que Deus deu para a gente pela sua boca, né? Escrito pelo dedo de Deus, como está escrito lá atrás. Então, o que nós temos é que recuperar isso. E que termina a paraxá passada falando assim, quando você for à guerra, você não vai ter medo. Ou seja, porque para cumprir Torá, para cumprir os mandamentos da Torá, desculpa a expressão, mas você tem que ser macho. Né? Você tem que ser macha, você tem que ter, assim, ser muito homem, ser muito mulher, você tem que ter muita força dentro de si mesmo para encarar os valores invertidos que tem lá fora, até dentro de igreja, né, dentro do cristianismo, que impedem que a gente se chegue a Deus através daquilo que Ele determinou para que nós usássemos, para que nós vivêssemos. Então, essa é a função desse canal. Essa é a função desses nossos estudos.
restaurar isso, mesmo de uma forma leiga. Você vê que a gente não fala aqui muito sobre Kabbalah, sobre coisas muito esotéricas, ou cita grandes nomes, porque a intenção é trabalhar através do seu caráter, do seu entendimento. Buscar que você entenda de uma forma simples aquilo que Deus está colocando aqui para a gente. Então, depois que ele fala do negócio da guerra, ele começa a falar que você saiu da guerra. Uma coisa é entrar na guerra, outra coisa é sair da guerra. Então você sai com despojo da guerra e você não pode se sentir a pessoa mais poderosa do mundo. Você não é o único que é importante no mundo, que tudo que você tirou de lá é objeto. Então a alma do ser humano para Deus vale mais do que o mundo todo. Não só a alma judia, mas toda a alma vale mais do que o mundo todo. Então, quando ele vai corrigindo essas estruturas sociais que haviam, nós vamos entendendo o amor dele por toda a humanidade. Bom, a gente continua na segunda parte.